Aquela civil, quem diabos ela pensa que é? A voz metálica estalou no rádio do Apache enquanto eles travavam o alvo no pequeno helicóptero. Dentro do velho Bell, Aaron Blake sentia cada varredura de radar atravessando sua aeronave como agulhas invisíveis. O céu estava carregado de armas, todas apontadas para ela, mas quando se aproximaram e viram a bandeira desbotada tremulando sob a cauda do helicóptero, todos os canhões congelaram. Quem era aquela mulher? E por que uma única bandeira gasta fazia toda uma equipe de ataque parar? Capitã Aaron Blake, 39 anos, era uma ex-piloto de resgate que havia servido na lendária unidade Freedom Wings, famosa por suas missões em zonas de conflito onde outros não conseguiam chegar. Após sua dispensa, usou todas as economias para fundar a Sky Angel, um serviço privado de helicóptero médico de emergência. Sua operação era voltada para áreas perigosas e terrenos difíceis, onde ambulâncias tradicionais não conseguiam alcançar. Seu helicóptero Bell 407 era antigo, mas mantido como uma relíquia de família. Na cauda, ela sempre voava com a bandeira de sua antiga unidade, desbotada e com alguns remendos costurados à mão. Nunca removida. Esses remendos não eram apenas reparos, mas memórias. Cada um cobria um buraco de bala ou rasgo de estilhaço de missões que oficialmente nunca aconteceram. Na parte de trás de sua aeronave hoje, estava uma menina com dificuldade para respirar, nos braços da mãe. Aquele voo era sua única esperança de chegar ao hospital a tempo. Para economizar minutos preciosos, Aaron escolheu a rota mais direta, cortando sem saber a borda de um espaço aéreo militar sensível. No momento em que sua aeronave apareceu nos radares, os sistemas de defesa foram ativados automaticamente. Ninguém se importou com seus motivos. Eles só viram um ponto vermelho. Uma ameaça não identificada entrando em território restrito. Aeronave não identificada. Você está violando espaço aéreo restrito. Altere o curso imediatamente. Aaron acionou o microfone. Aqui é Sky Angel. Estou realizando o transporte médico de emergência com paciente crítico. Solicito permissão para manter o rumo atual. Negativo, Sky Angel. Não há exceções médicas para este espaço aéreo. Altere o curso agora ou será escoltada para fora. Atrás dela, a respiração da menina ficou mais ofegante. A mãe olhou para Aaron com olhos desesperados. Cada minuto de atraso podia ser a diferença entre a vida e a morte. Controle, a paciente está em insuficiência respiratória. Preciso da rota mais rápida para o Hospital Memorial. Podem fornecer corredor de emergência? A resposta foi fria e burocrática. Sky Angel, redirecione para a rota alternativa ou enfrentará intervenção militar. Isso não é negociável. Aaron tomou uma decisão que mudaria tudo. Manteve o rumo, sabendo que os 20 minutos extras da rota alternativa poderiam ser 20 minutos que aquela criança não tinha. Vou manter o curso atual. Emergência médica tem prioridade. O rádio ficou em silêncio por um momento, então estalou com uma autoridade que fez seu sangue gelar. Sky Angel, você violou ordens diretas. Aeronaves militares estão sendo mobilizadas para interceptação. Cumpra ou enfrente as consequências. Pelo fone, Aaron ouviu o distante som dos rotores se aproximando. Checou seus espelhos e os viu no horizonte, crescendo rapidamente a cada segundo. 2 helicópteros de ataque Apache, repletos de armamento, se aproximando velozmente. Seu velho Bell não era páreo para aeronaves militares em velocidade ou manobrabilidade. Ela basicamente pilotava um veículo civil contra máquinas de guerra projetadas para eliminar ameaças. Mas Aaron já estivera em situações piores. Durante seu tempo na Freedom Wings, voou sob fogo inimigo para resgatar soldados feridos. Aterrissou em território hostil quando todos diziam que era impossível. A diferença era que, naquela época, quem atirava nela eram os inimigos. Agora era seu próprio exército, seguindo ordens sem entender o custo humano daquelas ordens. À medida que os Apaches se aproximavam, as mãos de Aaron continuavam firmes nos controles. Já enfrentara a morte antes. Em nome dos outros. Se necessário, enfrentaria de novo. A bandeira desbotada atrás de sua aeronave
tremulava com o vento dos rotores, símbolo de serviço e sacrifício que poucos reconheciam. Mas quem reconhecia, jamais esquecia. Os helicópteros Apache se aproximaram como predadores, seus perfis aerodinâmicos cortando o céu com precisão mortal. Aaron podia ver os pods de armamento sob suas asas curtas. Mísseis que poderiam transformar seu velho Bell em sucata em segundos. No rádio, uma voz jovem surgiu com arrogância e autoridade. E aí, Angel? Parece que sua latinha se perdeu da loja de brinquedos. Vira agora, ou vamos te escoltar de um jeito nada confortável. Aaron apertou o manche com mais força, ignorando a condescendência. Ela não estava com raiva, só estava cansada. Mais um soldado jovem que via apenas regras e regulamentos, não o ser humano lutando pela vida na parte de trás da aeronave. Manteve a voz calma e profissional. Apache Leader, aqui é Sky Angel. Estou realizando o transporte médico de emergência com paciente crítico. Solicito permissão para continuar. A voz no rádio riu com desdém. Ah, uma desculpa clássica. Escute aqui, este espaço aéreo é nosso. Ordem é ordem. Você tem 5 segundos para mudar o curso ou as coisas vão ficar feias. Na parte de trás do helicóptero, a mãe da menina olhou para Aaron com olhos cheios de medo e esperança. A respiração da criança se tornara ainda mais difícil. Cada inspiração era uma luta que não podia esperar por procedimentos burocráticos. Por favor, a mãe sussurrou. Embora Aaron não pudesse ouvi-la por causa do barulho dos rotores. Por favor, não deixe minha filha morrer. Aaron fez contato visual com a mulher pelo espelho retrovisor e assentiu levemente. Já tomara decisões piores sob circunstâncias mais extremas. Não abandonaria aquela missão. Apache Leader, entendo sua posição. Mas não vou desviar. Esta criança precisa de atendimento médico imediato. Resposta errada, querida. Veio a resposta agressiva. Você acabou de tornar as coisas muito mais difíceis para você. O Apache Leader manobrou diretamente à frente da trajetória de voo de Aaron, com a metralhadora montada no queixo do helicóptero girando para mirar sua aeronave. A mensagem era clara: cumpra ou enfrente as consequências. Aaron sentiu seu coração acelerar, mas as mãos permaneceram firmes. Durante os dias da Freedom Wings, ela já voara sob situações muito piores do que táticas de intimidação. Fogo inimigo, mísseis terra-ar, território hostil onde pousar significava ser capturada ou morta. Mas aquelas eram outras circunstâncias. Eram inimigos. Estes eram pilotos americanos seguindo ordens que julgavam justificadas. O segundo piloto do Apache, mais jovem e agressivo que seu líder, decidiu escalar a situação. Controle, solicito permissão para disparar tiros de advertência. Ele transmitiu em uma frequência que achava que Aaron não podia ouvir. Negativo, Apache 2. Mantenha apenas a posição de interceptação. Entendido, respondeu o jovem piloto, mas seu tom deixava claro o quanto estava frustrado com as restrições. Ele virou seu Apache bruscamente à direita, posicionando-se atrás do helicóptero de Aaron, numa manobra que os militares chamam de interceptação agressiva. Era um movimento de intimidação, feito para demonstrar a vantagem esmagadora de poder de fogo que ele possuía. Ao passar pela seção traseira do Bell, preparando-se para mais uma passagem agressiva, algo chamou sua atenção. A bandeira tremulando da aeronave não era apenas um estandarte militar antigo. Estava desbotada, sim, com sinais visíveis de desgaste e rasgos, mas havia algo específico nela que o fez olhar mais de perto. O sistema de segmentação do Apache possuía óptica de alta potência, capaz de identificar ameaças a longa distância. Quase sem pensar, ele deu zoom na bandeira para observar melhor. O que viu fez seu sangue gelar. A bandeira não estava apenas desbotada pelo tempo. Havia uma mancha marrom escura no canto superior direito. Uma mancha que ele reconheceu imediatamente. Era sangue. Sangue antigo, que impregnara o tecido e nunca saiu completamente. E aquele padrão específico, aquela marca, estava gravado na memória dele desde uma cerimônia que havia comparecido 3 anos antes. Aquela era a bandeira que havia coberto o caixão do sargento Mike Torres, um homem que morreu salvando o irmão mais velho do Apache 2
durante uma missão de resgate em 2013. A bandeira que fora entregue à unidade Freedom Wings após uma das operações de resgate mais heróicas da história militar moderna. O rosto do piloto do Apache 2 empalideceu sob o capacete. Suas mãos começaram a tremer enquanto a verdade o atingia com força total. "Controle!" Ele balbuciou no rádio, com a voz entrecortada de choque. "Abortar! Abortar interceptação. Repito, abortar todas as manobras agressivas." "Apache 2, explique sua situação." Veio a resposta confusa do controle em terra. "Isso. Jesus Cristo. Isso é Freedom Wings", ele sussurrou. Sua voz quase inaudível entre os estáticos do rádio. A admissão pairou no ar como um trovão. Todo piloto na frequência conhecia aquele indicativo. Todo soldado que havia servido em zonas de combate já ouvira as histórias da Freedom Wings, a unidade que voava direto para o inferno para trazer as pessoas de volta. Os pilotos que nunca deixavam um soldado para trás, não importavam as chances, não importava o custo. O piloto líder do Apache imediatamente recuou, criando distância entre sua aeronave e o helicóptero de Aaron. A postura agressiva desapareceu, substituída por algo que se aproximava da reverência. "Sky Angel", veio uma nova voz no rádio, mais suave e cheia de respeito. "Por favor, continue em seu rumo atual. Faremos a escolta." Naquele momento, a arrogância da suposição encontrou o silêncio cortante da verdade inegável. Uma bandeira desbotada falou mais alto que qualquer ordem, lembrando a todos no céu que alguns símbolos carregam um peso que nenhuma autoridade militar pode diminuir. O silêncio no rádio após o reconhecimento do Apache 2 durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Nesse breve intervalo, toda a dinâmica da situação mudou, da hostilidade para algo que beirava a reverência. O controle terrestre, monitorando todas as comunicações, imediatamente começou a puxar arquivos classificados que a maioria dos militares jamais teria autorização para acessar. "Apache Líder, Apache 2, qual é o status de vocês?" Transmitiu o centro de comando com urgência. "Controle, temos identificação positiva do estandarte da Freedom Wings." Respondeu o piloto líder, agora com um peso de compreensão na voz que não existia momentos antes. "Confirme essa transmissão, Apache Líder." "Freedom Wings. Confirmado." A aeronave exibe as cores autênticas da unidade. O centro de comando mergulhou em atividade silenciosa. Oficiais que haviam tratado o incidente como uma simples violação de espaço aéreo agora estavam acessando arquivos marcados com classificações que exigiam autorização do Pentágono. A coronel Sarah Martinez, comandante da base, foi notificada imediatamente. Ela havia sido uma jovem tenente quando a Freedom Wings conduziu a Operação Anjo Guardião em 2013. A missão que salvou toda uma equipe de forças especiais da morte certa em território inimigo. "Quero tudo o que tivermos sobre a piloto dessa aeronave", ordenou Martinez, "e me conectem com os Apaches imediatamente." Em poucos minutos, o registro de serviço de Aaron Blake apareceu nas telas classificadas do centro de comando. As informações eram escassas devido à natureza sensível de suas missões, mas o que havia ali bastava para pintar um retrato de heroísmo extraordinário. "Pilotos, aqui é a coronel Martinez." Veio uma nova voz no rádio. "Vocês estão escoltando a capitã Aaron Blake, X-Freedom Wings. Ela tem autorização total para prosseguir em qualquer rota necessária para sua missão médica. Apache 2." Ainda abalado pelo reconhecimento da bandeira, posicionou sua aeronave ao lado do Bell de Aaron. Pela primeira vez, ele pôde ver claramente a piloto pela janela da cabine. Ela era menor do que imaginava, completamente focada nos controles de voo e nos instrumentos que monitoravam a condição da paciente. Não havia raiva em sua postura, nem satisfação por ter sido reconhecida. Ela simplesmente fazia seu trabalho, do mesmo jeito que sempre fez. "Sky Angel", transmitiu Apache 2, com a voz completamente diferente do tom arrogante de minutos antes. "Aqui é o tenente Mark Taus, Apache 2." Aaron acionou o microfone.
Prossiga, Apache 2. Senhora, meu irmão era o sargento Mike Torres, Forças Especiais. Ele foi resgatado pela Freedom Wings em 2013. O silêncio que se seguiu foi pesado de significado. Aaron lembrava daquela missão. Lembrava do jovem soldado gravemente ferido que cobriu a retirada de sua equipe. Seu irmão era um bom soldado, tenente. Respondeu Aaron simplesmente. Salvou muitas vidas naquele dia. Por sua causa, senhora. Porque a Freedom Wings veio por ele quando todos diziam que era impossível. O tenente Taos havia crescido ouvindo a história do resgate do irmão. Como a Freedom Wings voou através de uma muralha de fogo inimigo, pousou no meio de um tiroteio e extraiu não só Mike, mas toda a equipe. Como a capitã Blake havia sido atingida por estilhaços no braço, mas recusou atendimento médico até que todos estivessem a bordo com segurança. Mike Torres sobreviveu naquele dia. Recuperou-se dos ferimentos e serviu por mais 2 missões. Estava vivo porque uma piloto que ele nunca conhecera decidiu que nenhum soldado ficaria para trás. Senhora, interrompeu o Apache líder. É uma honra fornecer escolta. A Freedom Wings nunca voa sozinha. Os 2 helicópteros Apache assumiram posições ao lado do Bell de Aaron. A formação de interceptação agressiva transformou-se em uma escolta protetora. O que havia começado como um confronto tornou-se uma guarda de honra. No solo, a notícia da situação se espalhou rapidamente pelos canais militares. Oficiais que haviam participado da ordem inicial de interceptação estavam discretamente informando seus superiores sobre a identidade da piloto que quase haviam forçado a aterrissar. Senhor, relatou um jovem oficial a seu comandante, a piloto que estamos rastreando. Ela é a que realizou o resgate em Kandahar, a extração em Firebase Charlie e a Operação Mercy Flight. Cada nome de missão carregava peso nos círculos militares. Não eram apenas operações bem-sucedidas. Eram lendas sussurradas entre soldados que sabiam o que significava arriscar tudo pelos outros. A própria Coronel Martinez assumiu as comunicações por rádio com Aaron. Capitão Blake, aqui é a Coronel Martinez, comandante da base. Quero pedir pessoalmente desculpas pela resposta inicial. Sua missão tem prioridade de acesso por qualquer espaço aéreo que for necessário. Obrigada, coronel, respondeu Aaron. Mas não é necessário se desculpar. Seus pilotos estavam apenas fazendo o trabalho deles. Eles não tinham como saber. Agora eles sabem, respondeu Martinez. E não esquecerão. A formação incomum de um helicóptero civil escoltado por 2 aeronaves de ataque continuou em direção ao hospital. Aaron se concentrou em sua paciente. A respiração da menina havia se estabilizado um pouco, mas ela ainda precisava urgentemente de cuidados médicos. Nas cabines dos Apaches, ambos os pilotos passaram a enxergar a missão de escolta de forma diferente. Eles não estavam apenas cumprindo ordens. Estavam participando de algo que os conectava a um legado de serviço que transcendia patentes e regulamentos. Apache 2 para Sky Angel. Transmitiu o tenente Torres. Qual é seu ETA até o hospital? 12 minutos. Respondeu Aaron. Entendido. Vamos garantir que você tenha o espaço aéreo livre até lá. E cumpriram a promessa. Os pilotos Apache coordenaram com o controle de tráfego aéreo para liberar um corredor direto até o heliporto do hospital. O que normalmente seria uma aproximação complicada por espaço aéreo congestionado, tornou-se um acesso prioritário reservado para uma emergência médica. Ao se aproximarem do hospital, Aaron pôde ver a equipe médica já posicionada na plataforma de pouso, pronta para receber sua paciente. A menina ia sobreviver. Sky Angel, aqui é Apache líder, veio a transmissão final quando chegaram ao hospital. Foi uma honra voar com a senhora. A honra foi minha, respondeu Aaron. Obrigada pela escolta. Ao pousar o Bell no heliporto e a equipe médica correr para pegar a paciente, Aaron desligou os motores. Pela janela, ela pôde ver os 2 Apaches pairando próximos. Seus pilotos oferecendo uma última continência, antes de retornarem à base. A bandeira desbotada ainda tremulava na cauda do helicóptero, símbolo que havia acabado de lembrar a todo um comando militar
que algumas honras transcendem documentos. Algumas lendas nunca se aposentam, e algumas cores jamais desbotam, não importa quantos anos passem ou quantos regulamentos mudem. A menina foi levada ao hospital numa maca, com a mãe caminhando ao lado em lágrimas de alívio. A missão estava concluída, da mesma forma que toda a missão da Freedom Wings, com sucesso, discrição e sem buscar reconhecimento pelo extraordinário ato de coragem que havia exigido. Mas dessa vez, o reconhecimento a encontrou, carregado pelo vento através de uma bandeira que se recusava a deixar o heroísmo ser esquecido. 3 dias depois, a história da bandeira desbotada e da escolta dos Apaches havia se espalhado como fogo entre as redes militares, não como fofoca, mas como um lembrete do que o verdadeiro serviço representa. O tenente Torres solicitou permissão para visitar Aaron em sua pequena instalação de hangar. Quando chegou, encontrou-a fazendo o que sempre fazia, executando checagens de manutenção meticulosas em seu helicóptero Bell. "Capitão Blake", disse ele, ficando em posição de sentido, mesmo sem estar fardado. "Só Aaron agora", ela respondeu, olhando para cima da lista de inspeção. "E você deve ser o irmão mais novo do Mike." Torres relaxou levemente. "Sim, senhora. Queria agradecer pessoalmente pelo que fez por ele. Seu irmão já me agradeceu anos atrás. Isso foi o suficiente." "Ele ainda fala daquele dia, às vezes", continuou Torres. "Diz que não esperava voltar para casa até ouvir os rotores se aproximando." Aaron assentiu, lembrando claramente da missão. Firebase Charlie estava sob cerco há 3 dias quando a Freedom Wings recebeu o chamado. "Tenhamos um lema na Freedom Wings", disse Aaron. "A única missão impossível é aquela que você não tenta." Torres sorriu. "Mike diz exatamente a mesma coisa hoje. Ele é instrutor de voo em Fort Hooker agora, ensinando essa filosofia para os novos pilotos. A história do incidente chegou a outros jovens pilotos em toda a força militar. Eles começaram a buscar os relatos da Freedom Wings, conhecendo missões que haviam sido classificadas por anos. A capitã Jessica Chen, uma jovem piloto do exército, dirigiu por 4 horas para conhecer Aaron depois de ouvir sobre o encontro com os Apaches. "Senhora, queria lhe perguntar sobre como tomar decisões sob pressão", disse Chen. "Como se escolhe entre seguir ordens e fazer o que é certo?" Aaron pausou o trabalho, refletindo cuidadosamente. "Você não escolhe entre eles. Você encontra um jeito de fazer os dois. Às vezes, isso significa aceitar as consequências por fazer o que acredita ser o certo. Mas e se as consequências forem graves? Então você se lembra do motivo pelo qual fez o juramento em primeiro lugar. Não foi para seguir ordens cegamente. Foi para servir algo maior que você mesma." O hospital onde Aaron havia deixado a menina enviou uma carta de elogio. A criança havia se recuperado completamente e sua mãe queria expressar sua gratidão à piloto que se recusou a desistir. A Coronel Martinez também entrou em contato, oferecendo a Aaron um cargo para treinar pilotos militares em procedimentos de evacuação médica de emergência. "Precisamos de alguém que entenda que regras existem para servir pessoas, não o contrário", explicou Martinez. Aaron considerou a oferta com cuidado. "Agradeço o reconhecimento, coronel, mas encontrei meu propósito aqui. A Sky Angel atende pessoas que caem pelas rachaduras do sistema. Tendo, mas consideraria dar palestras como convidada. Isso eu posso fazer." Os pilotos Apache que a haviam escoltado começaram a recomendar os serviços da Sky Angel a outras famílias militares, enfrentando emergências médicas. Rapidamente se espalhou a notícia de que havia uma piloto disposta a ir onde outros não iam. O hangar de Aaron tornou-se um ponto de encontro informal para pilotos militares interessados em entender o verdadeiro significado de servir. Ela nunca fazia discursos ou pregava. Apenas contava histórias, respondia perguntas e mostrava, através do trabalho diário, que heroísmo não se tratava de gestos grandiosos. Era sobre estar presente, fazer o trabalho e nunca deixar ninguém para trás. A bandeira desbotada ainda tremulava em seu helicóptero. E agora,
Todos que a viam entendiam o que ela representava. Não apenas uma unidade desativada, mas uma filosofia que nunca se aposentaria. Algumas cores, como os jovens pilotos aprenderam, não são feitas de tecido e tinta. Elas são tecidas com compromisso, sacrifício e a crença inabalável de que toda vida vale o risco de tudo. 6 meses depois, Aaron Blake recebeu uma ligação que fecharia o ciclo. Sky Angel. Aqui é a Coronel Martinez. Temos uma situação que requer sua experiência. Um transporte militar havia caído em terreno montanhoso durante uma tempestade. Os helicópteros de resgate padrão não conseguiam alcançar o local por causa das condições perigosas, mas havia sobreviventes que precisavam de evacuação imediata. Senhora, continuou Martinez, estamos solicitando a assistência da Sky Angel. Ninguém mais consegue fazer essa aproximação. Aaron não hesitou. Envie as coordenadas. Enquanto preparava seu Bell para a missão de resgate, notou algo diferente. Seu rádio crepitou com vozes familiares. Sky Angel, aqui é Apache Líder. É uma honra fornecer escolta. Ao olhar para cima, viu que eles estavam se aproximando. Não apenas os 2 Apaches de 6 meses atrás, mas toda uma esquadrilha de aeronaves militares. A notícia havia se espalhado entre a comunidade de pilotos, e todos queriam fazer parte daquela missão. A voz do Tenente Torres soou clara. Senhora, a Freedom Wings nunca voa sozinha. E hoje todos nós somos Freedom Wings. A formação que decolou naquela manhã era algo jamais visto em tempos de paz. Um helicóptero civil cercado por escoltas militares, unidos não por ordens ou regulamentos, mas por um entendimento comum do que significa servir. O resgate foi bem sucedido. 3 soldados foram extraídos de um terreno que os comandantes militares haviam declarado inalcançável. Aaron pousou em condições que colocaram seus limites, tanto da aeronave quanto de sua habilidade, à prova. Mas ela trouxe todos de volta. Ao retornar para a base, voando sob céus que finalmente se abriam, Aaron refletiu sobre o quanto havia mudado. A bandeira desbotada atrás de sua aeronave já não representava apenas uma unidade desativada. Tornou-se um símbolo que conectava gerações de pilotos que entendiam que algumas coisas importam mais do que seguir ordens. Os jovens pilotos que antes zombavam de aeronaves civis, agora buscavam oportunidades de trabalhar com a Sky Angel. Eles haviam aprendido que sabedoria não vem da patente ou do equipamento Montpellier, mas da experiência e da disposição de arriscar tudo pelos outros. Num mundo obcecado por tecnologia e regulações, muitos haviam se esquecido de que as qualidades mais importantes não podiam ser programadas ou impostas. Coragem, compaixão e a recusa em abandonar aqueles que precisam de ajuda. Esses valores transcendem ramos militares e fronteiras civis. Aaron não precisava de medalhas nem de cerimônias de reconhecimento. Só precisava saber que, quando a vida de alguém estivesse por um fio, haveria pessoas dispostas a voar em direção ao perigo para trazê-los de volta. Quando seu velho Bell pousou naquela noite, a bandeira desbotada ainda tremulava com o vento dos rotores. Ela estava cercada por pilotos que haviam aprendido a lição mais importante do serviço militar. Algumas cores não são feitas de tecido. São tecidas com sangue e sacrifício, e nunca, jamais recuam. A lenda da Freedom Wings seguia viva, não nos livros de história, nem nos registros oficiais, mas nos corações daqueles que entendiam que o verdadeiro serviço nunca se aposenta.